Olá, está no ar o seu programa Não Desista. Daqui a pouquinho vamos fazer uma oração em seu favor. Já tem meu copo com água preparado? Prepare o seu copo com água para o momento da oração. Você que está passando dias difíceis e precisa de ajuda, entre em contato conosco agora. 3216-6162. 3216-6162, o DDD é o 48. Esse é um número de WhatsApp. Você pode mandar seu áudio, seu texto. Se você quiser, você também pode ligar a pastores na nossa central de atendimentos neste exato momento, atendendo você. Você que está precisando desabafar, conversar, falar do seu problema, buscar ajuda. Faça uso desse serviço gratuito a partir de agora. Muitas são as crianças que têm sofrido com pais alcoólatras. Você vai agora acompanhar a história da Alice, uma mulher que quando criança sofreu, gemeu, mas foi no momento como esse da concentração de fé e milagres que ela conseguiu resolver todos os problemas, todos os traumas que ela trazia da infância. Vamos acompanhar. Dona Alice, como é que era a vida da senhora antes de chegar à igreja? Então, pastor, a minha vida antes de chegar na igreja era uma vida muito sofrida. Por conta do meu pai ser alcoólatra, né? Então, na infância, a minha mãe, ela teve que acabar entregando as filhas mais velhas, né, para famílias, porque não tinha como alimentar, né? Porque ela teve vários filhos, então não tinha como alimentar. Então, nessa família foi muito sofrido, porque foi um trabalho escravo. Eu tinha apenas 8 anos e já estava fazendo trabalho de adulto, né? E ali eu fui assediada pelo dono da casa, né, e tudo, então foi muito sofrimento, assim, durante a infância, né, dos 8 anos até os 13 anos, eu fiquei nessa casa, então foi muito sofrimento. Ali, com 13 anos, eu saí dali e aí eu encontrei na bebida uma forma de amenizar, né, todo esse sofrimento, essa tristeza. Então, eu virei uma alcoólatra a partir de 14 anos, já era alcoólatra. Então, foi uma vida, assim, totalmente de sofrimento. Cheguei, né, antes de chegar na igreja, era doente. Eu tinha uma tristeza profunda, né? Uma tristeza assim que não acabava. Eu bebia por isso, né? E então foi sofrimento assim. A gente passou muita miséria. Meu pai, como ele era alcoólatra, né? Então ele batia muito na minha mãe. Então isso encadeou um ódio muito grande pelo meu pai, né? Eu não suportava olhar para o meu pai. Eu tinha desejo que ele morresse, assim, sabe? Não odiava mesmo, assim, sabe? Por tanto sofrimento que ele acabou causando, né? Eu não sabia, né? Que ele também era uma vítima, né? Uma vítima do próprio mal, né? Então isso... Mas em mim, né, acabou causando isso, né? Então eu fiquei muitos anos assim no vício, né? E doente, eu tinha reumatismo no sangue, era doente e essa tristeza profunda, né? E aí com o tempo, mais tarde, a minha mãe veio a conhecer a igreja, né? Então ela começou a frequentar e tal. E um dia, eu alcoolizada assim totalmente, eu acabei me machucando, tive uma briga com um ex-namorado, ele acabou me batendo, então eu caí e ela veio e me juntou tudo. E no outro dia ela conversou comigo, né? Falou assim, olha, você vai ter que ir para a igreja, fazer uma corrente de libertação, né? Para que você, senão coisa muito pior vai acontecer com você. E então foi ali que eu comecei, né? Aí conheci a igreja, comecei a vir, né? E aí começou esse processo, né, de libertação, tudo, né? Foi um tempinho até eu conseguir me libertar do vício, né? Que foi muito difícil, né? É difícil a gente se libertar do vício, né? Tem que querer muito, né? E aí teve o acompanhamento, né, de obreiros, tudo, né? O pastor, né, tudo. E que foi me falando, né? Me orientando, né? Como tinha que proceder dali para frente, né? Então, foi assim. E aí... o pastor me orientou, né, que para mim realmente ser livre, totalmente livre do vício e ter uma vida realmente, né, eu teria que buscar o encontro com Deus, né. Sem o encontro com Deus eu não teria como, né. Eu ia permanecer na igreja, mas nada ia mudar, né. Então foi isso que eu dali para frente comecei a buscar, né. Comecei a buscar e nas quarta-feiras, nos domingos, né, buscava com muita força, né. E nos domingos eu vinha e eu ficava ali com muito interesse, né, de querer mesmo Deus, né, porque eu vi que as pessoas que tinham Deus eram diferentes, né, e a minha mãe mesmo mostrava isso, né, que a minha mãe, ela deu muito exemplo bom para nós, né, então
E aí nos domingos eu sempre buscando e tudo, e foi num domingo, né, que eu saí da igreja e não tinha tido um encontro com Deus. Eu fui para minha casa e me fechei no quarto, né, e falei, não, daqui eu não saio sem ter um encontro contigo, meu Deus, porque eu falei com Deus, fui sincera com Deus e falei, se o Senhor não vier sobre mim, eu não vou ter vida, não adianta, não tem outra forma, né, então eu vou ficar aqui até que o Senhor venha até mim. E vou ficar nesse quarto aqui de joelhos. E aí foi momentos assim muito fortes, sabe? Porque daí eu fiquei ali buscando a Deus e orando, né? E glorificando a Deus e lembrando, né, do que eu era antes e como eu já estava, né? Antes mesmo de ter um encontro com Deus. E foi naquele dia que o Espírito Santo veio sobre a minha vida e foi realmente um dia inesquecível. E uma pessoa na igreja me falou, um obreiro me falou, né? O dia que você tiver encontro com Deus, a tua vida nunca mais será a mesma, né? Então, a partir daquele dia, realmente, a minha vida nunca mais foi a mesma, né? E hoje, eu sou muito feliz. Até eu falo, né? Antigamente, né? Antes de conhecer a Deus, tudo, eu não conseguia nem sorrir. Eu não sorria, porque a tristeza era tanta que não tinha motivo nenhum para sorrir. Hoje, eu tenho muito motivo para sorrir. Não que a minha vida não tenha problemas, né? Porque a gente sempre tem as guerras que a gente tem que vencer, né? Mas Deus nunca me abandonou, Deus sempre está comigo. E eu estou aí, hoje sou obreira pela misericórdia de Deus e estou fazendo trabalho, né, na igreja, então assim, é muito gratificante mesmo, é essa vida com Deus que a gente tem, que não tem explicação. Amém. Abril de 2023. Um homem invade uma escola de educação infantil em Blumenau, Santa Catarina, e com uma machadinha mata 4 crianças e fere outras 5. Em março, um estudante entrou armado numa escola em Guarulhos, São Paulo, matou uma professora e feriu outros jovens. Em fevereiro, um adolescente de 17 anos atirou uma bomba caseira pela janela de uma escola, explodindo um banheiro na cidade de Montemor, São Paulo. A realidade escolar aterroriza pais, alunos e educadores, que estão assustados e apreensivos. A escola era para ser o porto seguro de centenas e centenas de crianças. Mas hoje, sob fogo cruzado, os ambientes escolares se tornaram um grande campo de guerra. Mas a quem recorrer? O governo age de forma burocrática e lenta. A sociedade precisa de rapidez e proteção. E neste momento, só existe uma forma de proteger os nossos filhos. Venha receber a proteção de Deus permanente na vida de suas crianças. Participe da bênção dos pais e filhos e a unção de proteção divina em todas as crianças. Domingo, na concentração de fé e milagres, às 9h30 da manhã, na Catedral Universal. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis. Assim como aconteceu com Alice, a libertação dela, a cura interior dela, também pode acontecer com você. Veja que o pai era alcoólatra e por causa do alcoolismo do pai, a mãe teve que dar as crianças. E ela viveu como trabalho escravo. Olha só que coisa. E foi abusada. E quando se tornou adulta, entrou no vício do álcool, o mesmo vício do pai. Quer dizer, uma criança traumatizada cresceu já aos 14 anos, passou a beber e foi desenvolvendo dessa forma. E infelizmente assim tem sido a vida de muitas pessoas. É por isso que no dia 30 de abril, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, aqui no estado de Santa Catarina e no Brasil, nós vamos realizar a bênção de proteção sobre pais e filhos. Há muitos filhos que choram por causa de situações como o que aconteceu com a Alice. Mas também há pais que choram. Por exemplo, agora os pais que perderam seus filhos de uma forma tão violenta nessa tragédia em Blumenau estão chorando. Há pais que choram por filhos que se foram, mas há pais que têm chorado por filhos vivos. Filhos que só têm trazido dor, angústia, sofrimento.
Seu filho está no álcool, seu filho está nas drogas, seu filho está preso, sua filha saiu de casa, foi viver com o namorado, fez tudo o contrário do que você falou para ela fazer, tudo aquilo que você sempre ensinou à sua filha. Minha filha, não faça isso, não ande com pessoas dessa natureza, olha, essa pessoa não é boa para você. Ela não quis te ouvir, não é verdade? E você, como pai, como mãe, você sofre. Como Deus, você sabia que Deus sofre? Deus sofre por causa do nosso sofrimento. Está escrito que Deus é sofredor, mas Ele só pode intervir em nossa vida quando nós damos uma chance, uma oportunidade para Ele. Vamos ler esse versículo que vai te ajudar a entender um pouquinho melhor. Se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Olha só que bacana. Como que é o rio? O rio sempre flui, a água sempre corre, não é verdade? Nunca falta, está ali a fonte, assim tem que ser a sua paz. E a tua justiça como as ondas do mar, que são fortes, não é verdade? O mar está sempre em movimento, paz e justiça, todo mundo quer ter paz. Todo mundo quer que façam justiça consigo mesmo, não é verdade? Você tem sede de justiça e sede de paz. Sabe, quando você vê algo errado acontecendo na sua vida, você diz assim, poxa, isso não é justo, isso não é certo, isso não é correto. Eu não aceito isso, como pode? Olha o que aconteceu. Pois é. Então, se você é pai e está sofrendo por causa dos seus filhos, ou você é filho, filha, e está sofrendo com um pai alcoólatra, está sofrendo, você vê a sua mãe sofrendo, seu pai chega em casa bêbado, bate na mãe, bate em você, bate nos seus irmãos, é um inferno aí dentro de casa, está na hora de alguém buscar ajuda. E você vai buscar essa ajuda, você vai buscar essa paz em Deus. Aliás, hoje, quarta-feira, você já pode estar conosco participando da segunda quarta-feira da jornada ao Pentecostes. Pentecostes foi o dia que o Espírito Santo foi derramado. E eu tenho certeza que você vai se encontrar com a paz. Se você vier, você vai encontrar-se com o autor e consumador da paz, que é o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo. Foi o que aconteceu com a Aline. Vamos acompanhar daqui a pouquinho, orando em seu favor. Meu nome é Aline Garcia. Eu vim de uma família não estruturada. E aos meus 10 anos de idade, eu brincava muito com as minhas amigas, né, vizinhas, e até que uma irmã de uma amiga minha, né, que ela já tinha 15, 16 anos, ela me chamou para dentro de casa, né, para dentro da casa dela, e falou para eu tirar minha roupa, porque ela ia me mostrar o meu corpo, né, ela ia me ensinar a me tocar. Ela não chegou a tocar em mim, mas ela me mostrava como que eu poderia sentir prazer ao tocar o meu corpo. E de lá começou muitas conturbações na minha cabeça, né? Já comecei a sentir desejos, eu já queria namorar muito cedo, com 10, 11 anos eu já queria me relacionar com garotos, né? Sentia desejo até por meninas também, né? E fui crescendo dessa forma. E quando eu cheguei aos meus 14, 15 anos, eu conheci um rapaz e eu logo perdi, né, a minha virgindade com ele e tivemos um filho. Logo após do nascimento do meu primeiro filho, eu já comecei a usar drogas, né? Eu bebia muito, logo pela manhã o meu combustível já era o álcool. Cigarro, para mim, era como se fosse um doce, porque uma noite inteira eu tinha que acabar com aquele maço. São 20 cigarros. Cheguei a usar maconha, lança-perfume, né? Tudo que me oferecia, na verdade, eu queria estar por dentro. Eu não queria ficar por fora de nada. E até que então, conheci uma outra pessoa e foi quando veio um outro filho. E aí nós chegamos a nos separar e aí a minha vida virou de ponta cabeça. Porque foi quando eu entrei na prostituição.
solteira, com 2 filhos para criar. A minha casa já não era tão estruturada, porque eu tive que voltar a morar com os meus pais. Então eu precisava de dinheiro. E foi quando uma amiga me falou que eu tinha uma aparência muito boa, né, que o meu corpo chamava muita atenção e que se eu fosse trabalhar numa casa noturna, aonde ela trabalhava, eu ia conseguir muito mais dinheiro. Só que para eu estar lá, eu tive que beber muito. Eu tive que usar droga para eu esquecer de tudo. Tive que esquecer de tudo, assim, da minha vida, como se eu não existisse lá atrás. Tive que usar um outro nome, né? Usar uma outra característica, na verdade, uma máscara. E foi horrível. Foi, assim, a pior sensação de tudo na vida é você estar num lugar onde vão te usar, onde você só vale como se fosse só o seu corpo vale. Os seus sentimentos, a pessoa que você é não vale nada. Mas eu me sujeitei a isso. Foram 4 anos. 4 anos me envolvendo e ninguém sabia. Eu sempre pensava assim, se eu pudesse voltar lá atrás para começar tudo de novo, não ter saído da minha inocência. E nesse tempo todo que eu estava na prostituição, o meu sonho era ter uma família. Eu sonhava, né, em casar, só que para mim já era como se tá tudo perdido. Acabou para você, acabou. Sua vida é essa agora e você vai ter que ficar nisso. Mesmo vivendo no lixo que eu vivia, mesmo estando e fazendo tudo que eu fazia, eu sabia que existia Deus. Eu queria uma nova vida. Eu queria ser diferente. Só que eu não tinha forças. Eu lembro que logo eu engravidei, né? Eu engravidei, só que eu sentia muitas dores nessa gravidez. Eu fiquei 1 mês e meio grávida e eu sentia muitas dores. Só que eu não sabia que eu estava abortando. De 1 mês e meio, minha barriga ficou enorme. Numa noite, numa madrugada, cheguei no hospital desfigurada, de cadeira de rodas, que eu não podia colocar os meus pés no chão. E os médicos começaram a correr comigo, sabendo que eu estava grávida. Tive várias convulsões, muitos desmaios, eu estava fraca já. E foi quando eu, deitada, eu já não tinha forças mais, não conseguia abrir os olhos, nem falar. Foi naquele momento que a minha alma gritou. Eu lembro que a minha alma naquele momento foi quando ela pediu socorro. De todos esses anos, eu nunca parei e falei, meu Deus, me ajuda. Mas a minha alma gritou. E foi quando ela falou, meu Deus, me dá uma segunda chance. Me ajuda. Eu nem abri os meus olhos, mas a minha alma gritou. E quando ela gritou, parece que veio um sopro dentro de mim, que eu voltei assim, e os médicos correram até mim, achando que eu estava tendo uma outra convulsão, e eu vi que Deus respondeu a sinceridade da minha alma. Pela minha sinceridade, pelo aquele momento de aflição, e eu ter recorrido a Ele, Ele me respondeu. Logo quando eu saí do hospital, né, minha mãe, ela já frequentava a igreja, e ela sempre me chamava para ir. E quando eu cheguei na casa dela nesse dia, ela olhou para mim e ela falou assim, filha, mas eu não imaginava que você estava dessa forma. Por que você não procurou ajuda? Né? Por que você não veio antes? E eu falei, não, mas agora é diferente. Agora eu quero ir, eu quero conhecer o Deus que a senhora conhece. No primeiro dia que nós chegamos na igreja, foi numa sexta-feira. Eu sentei lá no meio da igreja, lá no banco, e o meu foco era o altar. Tudo que o pastor falava, eu ficava assim parecendo uma criança. E a única coisa que eu queria de Deus era realmente o perdão. Eu queria uma nova vida. Eu ia as pessoas falando assim na igreja, um sorriso
uma alegria diferente. E eu falava, meu Deus, será que eu posso ter isso também? Será que... Será que eu posso ser feliz? Será que eu posso ter essa alegria? Será que eu posso ter esse brilho que essas pessoas têm? Fiz uma oração, mesmo sem saber muito falar, mas eu saí de lá leve, né? Eu saí de lá mais tranquila, na verdade. Eu saí de lá querendo voltar para querer mais, né? Teve um domingo que eu voltei e foi falado do batismo nas águas. E eu aceitei aquilo, eu falei assim, não, eu quero morrer pro mundo, eu quero viver de novo, né? Porque eu vegetava, na verdade, então agora eu quero viver de verdade. Então fui ao batismo nas águas, me entreguei e falei, agora eu quero uma nova vida, agora eu quero seguir, né, os passos de Jesus. Foi quando falaram que para a felicidade ser completa, eu precisava do Espírito Santo. E foi quando, num domingo pela manhã, eu falei, meu Deus, aqui eu estou. Eu não tenho nada mesmo, mas a minha alma, ela tá aqui. E ela clama pela verdadeira felicidade. Ela clama para a verdadeira alegria. E eu quero muito poder te servir, eu quero muito poder fazer aquilo que o Senhor quer para mim. E eu me lavei. Eu não queria nem saber quem estava do meu lado e quem não estava. Então eu orei muito, eu chamei muito por ele. Eu falei assim, eu não tenho mais forças agora, mas tudo que eu tenho eu te dou. O meu 100% agora é do Senhor. Eu estou pronta. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. E veio a certeza. Ali eu falei, meu Deus do céu, droga nenhuma. Noites nenhuma. Me surpreendeu como foi o meu batismo com o Espírito Santo. Como foi conhecer Ele. Como foi Ele entrar dentro de mim. Porque ali nasceu uma certeza. E Ele falou que eu estava inclusa nos planos dEle. E para mim, ser aceita por Deus, perdoada, eu me perdoei. E naquele momento, eu voltei da onde jamais eu deveria ter saído, que realmente foi no Jardim da Inocência. Eu voltei a ter aquela inocência que eu tinha perdido. E como se eu tivesse voltado a ser criança, na verdade. Porque depois eu olhava para os meus filhos assim e eu falava, como é bom. Como é bom ter paz. Como é bom poder dormir. E nada te acusar. Nada te perturbar. Porque hoje a minha maior dor é realmente ver alguém sofrendo. Porque elas não conhecem Jesus. Hoje, a Aline, ela é totalmente diferente, né? Não digo só de aparência, mas por dentro, né? A pessoa que hoje eu reflito realmente é uma mãe, porque o Espírito Santo ele me ensinou a ser mãe, né? Que hoje é fundamental. Ele me ensinou a amar de verdade os meus filhos, a cuidar, a disciplinar. Ele me ensinou a ser esposa. Uma coisa que eu jamais acharia que eu fosse, né? Uma esposa. Hoje ele me ensinou a ser esposa adequada para o meu esposo, né? Ajudar ele em tudo. E hoje eu tenho uma eterna gratidão ao Espírito Santo, né? Porque lá atrás eu não tinha valor. Eu não tinha valor. Eu vivia no lixo, praticamente. E às vezes eu até brinco e falo, ele me reciclou.
né? Porque ele me tirou do lixo. Então eu fui reciclada por Deus. Eu fui reciclada pelo Espírito Santo, né? Então hoje eu sou muito grata ao Espírito Santo e quero muito mais fazer por ele, né? Porque só ele pôde fazer o que eu tanto quis, o que eu tanto busquei, só ele. Ninguém, o mundo inteiro, ninguém pode dar o que ele me deu. Então isso para mim não tem preço. E o Espírito Santo, eu posso perder tudo. Eu tenho minha família abençoada, hoje tenho um casamento abençoado, tenho sim. Mais do que eu sonhei. Pude casar da forma que eu quis, só que eu só tenho eles, eu só tenho tudo que eu tenho hoje porque o Espírito Santo me deu. Ele me concedeu tudo que eu tenho. Então, se eu perder ele, é como se eu estivesse perdendo tudo. Então, ele vem em primeiro lugar. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo. O dia de Pentecostes marcou o cumprimento da maior promessa que Jesus fez a todos que viessem a crer em sua palavra: o batismo com o Espírito Santo. Este é o selo indispensável para se chegar até o fim da caminhada da fé e assim alcançar a salvação. Mas este grande momento não é fruto do acaso. Como foi no dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo é precedida de preparação e dedicação para esta que é a maior experiência que uma pessoa pode ter. Nesta quarta-feira, 19 de abril, a continuação da jornada ao Pentecostes, em todos os templos da Universal. Esse é o Deus da Bíblia, o Deus que mudou a vida da Aline, tem poder para mudar a sua também. Eu já tenho meu copo com água aqui preparado para a gente fazer a oração. Eu vou pedir a Deus que te dê força, que te dê ânimo para sair de casa, sair do trabalho e vir participar desta jornada conosco. Só o Espírito Santo muda o interior de uma pessoa. Só o Espírito de Deus é capaz de fazer o que fez na vida da Aline. Você não é um caso perdido, meu amigo, minha amiga. Só o que você precisa fazer é dar um passo de fé. Nós estaremos logo mais às 7 da noite aqui na Mauro Ramos, 1310 no centro, com estacionamento e creche gratuitos. Para você que está em São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605 no Brás, às 20 horas, e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus espalhadas pelo estado de Santa Catarina. Basta acessar universal.org/localizar. Vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos, vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu consagro este copo com água, pensando nos enfermos, nos depressivos, nos oprimidos, pensando em pessoas como a Aline, que se sentia um lixo, meu Pai. Como ela mesmo disse, Deus me reciclou. Eu oro por essa, meu Deus, que está desesperada, que não tem forças, fé, esperança, mas que o testemunho da Aline despertou nela, meu Deus, uma fagulhazinha de fé. É o suficiente para fazer queimar uma labareda de fogo e transformar a vida dessa pessoa. Meu Pai, dê a ela forças para estar conosco logo mais às 7 da noite, na noite da alma, segunda noite da jornada ao Pentecostes, pois o teu Espírito trará paz, trará vida, trará libertação, cura para esta alma aflita e desesperada. É o que nós determinamos pela fé. E você que crê, diga assim seja, amém e graças a Deus. Graças a Deus. Respire fundo e creia que Ele ouviu a sua oração. Agora só depende de você. Faça a sua parte e Deus fará dele na sua vida. Que Deus te abençoe. Nos vemos logo mais às 7 da noite. Até lá.